Ok. Bom, estamos de volta aos nossos estudos de casamento, com um tempinho que a gente só falar de... Não que a gente só fala, né? Temos que tratar de assuntos importantes e com certeza nós iremos continuar porque o assunto da Bíblia ele é importante. Mas esse é o meu eu me propus a fazer, deixei a parte da Paraxá para o Marcos, para o Carlos, e fiquei proposto a tratar desses assuntos que eu gosto bastante. E quanto mais a gente fala dos assuntos, mais a gente pratica. Né? Ou tenta praticar, quanto menos você fala, menos você pratica. Tanto é que para uma pessoa falar dos mishpatim, ela tem que também praticar. Não pode falar se não pratica. Ou de qualquer outro mandamento que a gente falar, tem que se praticar para se ensinar. Né? Isso é o que Yeshua fazia, praticava e ensinava, não podia ensinar sem praticar. Então, hoje o nosso tema é esse, os 4 cavalos apocalípticos do casamento. E por que esse tema, irmãos? Porque, não sei vocês, também não me interessa, mas eu acredito que quando a gente começou a namorar, o que nós estamos hoje? Todo mundo aqui a gente conversava bastante, né? Muito. Fazia questão de se ver, sempre pensando em como ia pagar alguma coisa à noite, ou quando se via. Quer dizer, a nossa conversa era um pouco mais fluente. E se fosse um dia de hoje, com o WhatsApp que nós temos, as redes sociais, eu acho que a gente está bombardeando um ao outro. Querendo te ver, ouvindo a voz, etc. Por quê? Porque a conversa fluía naturalmente. Né? Mas, os anos foram se passando, as coisas foram mudando e com isso a gente foi se acostumando com o casamento, se acostumamos com a esposa se acostumou com nós e a gente fez o quê? Deixou a comunicação de lado. Hoje, muito poucos casais, eu acho que conversam sobre eles, conversam sobre tudo. Filhos, escola, problema, crise, pagar, não pagar, onde vamos, o que vamos fazer, mas pouco conversa sobre si. Por exemplo, se você quer entrar em forma, o que é que você faz? Procura um personal trainer, vai à academia, faz um exercício, quer dizer, você vai cuidar do seu corpo, um exercício. Da mesma forma, a gente tem que fazer isso no casamento. Se a gente quer um casamento saudável, pois temos que fazer por onde alimentar esse casamento saudável. Então, sim, como o tempo foi passando, a gente foi passando a ter o quê? Tratamentos silenciosos, atitude defensiva com o cônjuge. Muitas vezes, quando a esposa fala com o marido, fala num tom sarcástico, ou o marido com a esposa. Ou muitas vezes a gente nem sequer quer compreender o que o outro disse. Por quê? Porque às vezes o que o outro está dizendo vai de contra nós. Se tem uma pessoa, irmãos, que aterriza a gente, seja homem ou mulher, é o cônjuge. Que coloca um freio que diz a você, baixa a bola, que você não é tudo isso não. Porque eu não posso dizer para você, porque eu não lhe conheço. Porém, minha esposa pode dizer, baixa a bola, que tudo não é tudo isso não, eu te conheço. Porém, ninguém me conhece, se não me conhece de viver comigo, ninguém aqui, então ninguém vai ter essa ousadia de dizer, ei, mano, baixa a bola aí que eu sei que tu não é, não é tanto essas coisas não. Porém, a esposa e o marido podem dizer, é quem coloca um freio no outro. Só existe uma pessoa que coloca um freio na gente, exceto o Eterno, e o Eterno é egoísta, é o cônjuge. Porque sem o cônjuge a gente não tinha freio. Estaríamos praticando hoje talvez coisas que é contrário justamente ao propósito do casamento. Então, a falta de comunicação, irmãos, é o que tem justamente afetado a nossa vida conjugal. A gente, quando vê um amigo, um colega, melhor dizendo, a gente quer conversar sobre tudo. Mas a gente não tem assim, inclusive a gente tem amigos ou colegas que nós contamos coisas que não contamos ao cônjuge. Isso não deveria existir. Né? A gente devia ser o nosso melhor amigo, tem que ser o nosso cônjuge. Porque a gente só conta a uma pessoa que a gente confia. Se eu não conto a minha esposa algo, é porque eu não confio na minha esposa. E vice-versa. Então, isso é um problema. Isso é um problema para a gente. Por quê? Porque nós temos que confiar no outro. Se eu não confiar na minha esposa, e você sabe que eu não confio na minha esposa, como você confia em mim? Se a pessoa que dorme comigo eu não confio, você vai confiar. Tem que ser muito tolo para achar que não, vou confiar em Marcos, nada é uma candura. Mas o Marcos não confia na esposa, ou a esposa não confia no Marcos. Então, meus irmãos, existem esses 4 padrões que se conhecem como padrões de comunicação que predizem
com 99% de precisão o divórcio físico ou emocional. Que os especialistas, que eu não sou, sobre aconselhamento matrimonial, dizem, eles comparam esses 4 padrões da comunicação destrutiva com os 4 cavalos de Apocalipse. Quer dizer, esses 4 cavalos de Apocalipse simbolizam destruição, guerra, fome, caos. Quer dizer, todos os cavalos simbolizam justamente desgraça. Simbolizam morte, etc. E o primeiro cavalo, o primeiro padrão, são as críticas. A gente tem assim, vamos dizer uma crítica construtiva. Crítica é crítica, gente. Tem crítica é crítica. Qual é a crítica construtiva? É porque você está vendo algo errado em mim e você está criticando. Não sou posto crítica para eu crescer, mas não deixa de ser uma crítica. Por que você me critica? Porque a crítica é quando você ataca o caráter da outra pessoa. Vai atacar o caráter da pessoa. Você não existe crítica. Newton, esse tijolo está troncho. Então, é uma crítica construtiva? Aparentemente é, mas eu estou te criticando. Não é uma crítica. Crítica é crítica. Isso é o que o mundo colocou de construtiva e desconstrutiva. A diferença é o tom de voz em que se usa. Porém, primeiro são críticas, desprezo, atitude defensiva, evasão e eu esqueci. Não só são esses 4, não. São 4. A gente vai analisar esses 4 cavaleiros, esses 4 pontos. Para quê? Para que a gente não permita que nenhum desses cavalos continue andando, sapateando, cirandeando em nosso casamento. Então vamos começar com a crítica, como eu falei. A crítica é quando a gente ataca o caráter do nosso cônjuge ao invés de atacar o problema. Você escolhe atacar o caráter em vez de atacar o problema. Isso é muito comum entre nós, principalmente marido e mulher. Quer dizer, no lugar do marido ou esposa se concentrar no que se passou, na discussão que teve, eles vão se concentrar em quê? Na pessoa em si. Quer dizer, a gente nunca se concentra no problema. Onde foi que surgiu o problema? Vai se concentrar na pessoa. Como que a pessoa fosse a culpada. E o que é que acontece? O objetivo muda da gente resolver o problema para atacar o outro. Quer dizer, se em algum lugar surgiu esse problema, porém, ao invés de eu saber de onde surgiu esse problema, onde está essa goteira, eu vou acusar a minha esposa de ter varrido a casa, metido a vassoura na telha e formado a pingueira, e a minha esposa vai me criticar de que eu não ajeito a telha porque eu sou preguiçoso, etc. Quer dizer, tem que se buscar, vamos primeiro ajeitar a goteira, para depois a gente discutir, nós dois não, ao contrário, a gente discute o casal para depois procurar onde a telha está quebrada. A princípio, irmão, as nossas palavras como casado, assim, nosso diálogo são meio que ingênuos, né? Tipo assim, você só quer ser santa. E você? Você na frente dos outros é todo santo, é todo bondoso. Para em casa é um ovo. Ou seja, aparentemente isso não tem nada de mais de dizer que a esposa quer ser uma santa e que o marido também quer ser um santo. A princípio parece uma conversa ingênua. Porém, isso quando acontece, irmãos, o nosso cônjuge, ou nós, vamos se sentir o quê? Um pouco apreciado, ou menos apreciado. Por quê? Porque, e quando você se sente menos apreciado, o que é que a gente faz? Se você souber que tem alguém que não te aprecia, e não gosta de você, da sua presença, o que é que você faz? Você se afasta. Se afastando, isso vai gerando um silêncio, uma falta de comunicação. Por quê? Porque você se sente não apreciado. Ninguém fica no lugar como apreciado. Deveríamos ser assim. Se eu for um lugar que uma pessoa não gosta do meu filho, não gosta da minha esposa, eu não vou. Ou, não vou. Mas você é gente boa, tua esposa não gosta não. Apoio, meu filho, muito obrigado, não vou. Porque é minha parte, é meu corpo, pode ter 1000 problemas, porém, eu não vou. Então, o que acontece com essa evasão, esse distanciamento, é que vai criando justamente isso, um isolamento entre o casal. Casais que moram juntos, porém vivem isolados. Como eu falei a princípio, não tem um diálogo assim, semanalmente ou mensalmente, como queira, quinzenalmente, para colocar na mesa as coisas que vão acontecendo e que a gente às vezes não tem tempo. Por isso que eu já tenho falado aqui uns dias, a gente tem um dia do casal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E tem um dia separado. E esse dia separado tem que ser como se fosse um shabat, um dia santificado. Não pode ser, hoje não tem tempo não. Não, você tem que arrumar um tempo quando você não tem. Exceto se você tiver urgência, se você não esteja na cidade, se você não esteja no bairro, você atrasou, o carro quebrou. Mas a gente tem que fazer. Uma das coisas que
a Bíblia preza muito é a gente cumprir com a nossa palavra. Se eu disser à minha esposa que vou chegar em casa de 6h30 para jantar, cara, eu estou pegando engarrafamento no trânsito, eu caí, quebrar o braço. Mas eu tenho que fazer o possível para estar em casa de 6h30, não 6h35. Por quê? Porque o honrar a palavra é o que a Bíblia nos diz. Nos ordena a honrar a palavra. Um erro que a gente comete, que eu já estou me adiantando, porém isso faz parte da distração, é o telefone. Chegamos em casa e queremos estar presente para todo mundo. Porém, assim, eu sempre tenho isso comigo, a pessoa que me mandou a mensagem é ela que está com pressa, não eu. Ela que espera. Eu respondo quando eu quiser e quando eu tiver tempo. Pode ser quem for, não estou com tempo, não respondo. Se você paga um no médico, um dentista, pagando. Você chega lá, aí eu paguei, é minha vez, não, a sua vez é depois do teste do terceiro, décimo que você espera e calado, sem reclamar. E por que em casa a gente não espera? Ou seja, não faz o povo esperar na rua. O povo que espera. Assim como você manda mensagem para uma pessoa, a pessoa não é obrigada a responder, e nem você é obrigada também tem que responder logo, senão vão ficar com raiva. O problema dele. Então, moço, a princípio parece palavras ingênuas. Você só quer ser santo, você só quer ser santa, etc. Mas, veja uma diferença. Num lugar de um marido ou de uma esposa dizer assim, isso parte muito de uma mulher, dizer, poxa, imagina a irmã dizer, senhor, não gostei, você ter saído de manhã, você nem me deu um cheiro. Por exemplo, isso acontece muito comigo, minha esposa. Poxa, você nem falou comigo, do que a minha esposa dizer, como você é egoísta. Fala comigo, se for você está alardeando. Quer dizer, a minha esposa está fazendo o quê? A primeira afirmação, ela está expressando uma necessidade, um sentimento de, poxa, por que você sai e não falou comigo? A segunda afirmação, ela está criticando o meu caráter, que eu sou o quê? Um egoísta. Quer dizer, ela não está se expressando da forma correta. A forma correta é, poxa, você saiu e falou comigo, né? Quer dizer, eu estou dizendo à minha esposa que eu gosto que ela, quando sai, fala comigo, dê um cheirinho. Mas, ao invés disso, eu vou dizer o quê? Como ser egoísta. Só pense em você. Quer dizer, eu estou atacando o caráter da minha esposa, ou a minha esposa está atacando o meu caráter. Então, a reação natural da pessoa que está sendo atacada é o quê? Se retrancar, se fechar e procurar não fazer mais nada, porque tudo que se faz, o outro ataca o caráter, então a gente faz o quê? Se esquiva e deixa de fazer. Esse é o problema. E quando a gente deixa de fazer, irmãos, isso vai matando a comunicação do casamento. E uma vez em que a comunicação vai morrendo, a gente abre uma porta para o diabo. Porque o diabo certamente foi atacar Eva? Porque faltou comunicação entre Eva e Adão. A comunicação não foi passada ipsile e iteris. O diabo disse, opa, aqui faltou um espaço vazio, e aqui que eu vou entrar. E quando o diabo entra no casamento, e ele vai fazer o que? Ele instala o inferno. E uma vez que o inferno, irmão, se instala no nosso casamento, o que é que acontece? A gente começa a brigar por nada, porque simplesmente o homem foi beber água, esqueceu o copo na pia, aí é um motivo para a mulher já ficar em uma aranha peluda. Ou o marido chega em casa, só não está na gaveta, mulher boa. Ou seja, por nada a gente começa a discutir. Por quê? Porque o diabo se instalou no nosso casamento. A gente está esperando o diabo se instalar no nosso casamento quando vem com a faca para cima do outro. Eita, aí está possuído pelo diabo. Porém, o diabo não é tonto. Ele vai se instalar no nosso casamento exatamente nessas picuinhas que a gente não dá atenção. E são essas coisas que provocam a destruição do casamento. Vai cansando, até que eu não aguento mais esse amor. Prefiro viver sozinha, sem casa, sem nada. Então, assim, muitas vezes a gente, um dos sinais de que o diabo se instalou no casamento de um casal são as discussões. Por qualquer coisa discute. Qualquer coisa, do nada fecha a cara, fica amuado. O que aconteceu? Porque o inimigo se instalou e a gente não se policiou, porque a gente estamos chamados a ser guardião do casamento. A Bíblia fala o quê em Cantares? Que jardim fechado és tu. Quer dizer, nós somos os que têm que regar o jardim, nós temos que proteger a nossa casa e a nossa esposa tem que fazer o mesmo. Temos que estar pendente do que está faltando no marido, do que o marido, porque assim, não é normal, isso não faz parte do tema, mas não é normal uma mulher, um homem, passar
mais de um mês sem ter um órfão. Está com problema de saúde? O que aconteceu? Vamos no médico. E nada de se disser assim, isso vai se acumulando, isso vai perdendo a atenção, perdendo o desejo. Quer dizer, assim como a gente atiça um fogo, a gente tem que atiçar a relação. A gente tem que criar circunstâncias para que as coisas mudem. E já falamos aqui que a mulher é diferente do homem. Uma mulher se conecta. Para uma mulher ter uma relação sexual com o homem, ela primeiro tem que se conectar emocionalmente. Lógico que tem exceções, porém, normalmente a mulher tem que se conectar emocionalmente para se conectar carnalmente. A gente, para se conectar emocionalmente, tem que se conectar com carnalmente. A gente, para estar amoroso com a esposa, como é que acontece? Quando é que a gente abre o bolso para a mulher? Quando a mulher não dá o ato de misericórdia. A gente fica bondoso e vamos, você quer achar o quê? Se não sair, eu não compro nada. O meu que tem. Mas se tiver um momento de prazer, ai, não. Nem que essa pega a pizza custa 100 conto. Eu dou. Por quê? Porque a gente se conecta emocionalmente depois de ter o ato conjugal. A mulher é o contrário. Para se ter o ato conjugal, ela tem que estar conectada emocionalmente. Então, esse é o primeiro cavalo. O segundo é o desprezo. E o desprezo é um dos maiores assassinos do casamento. Por quê? Porque o desprezo, ele entra na nossa casa através do quê? Do sarcasmo, das brincadeiras de mau gosto, palavras que aparentemente parecem brincadeira, mas no fundo a gente está dizendo coisa séria. Tipo, e você? Esse você é uma brincadeira, assim, você não está dizendo oi você como que não com raiva, mas está associando o marido ou a esposa com outra pessoa. É uma forma, muitas vezes, de brincadeira? Sim, mas é uma brincadeira, muitas vezes, de mau gosto. De olhar de lado do marido para a esposa. O pessoal passa na casa, o outro nem a cabeça vira, só os olhos. Ou seja, isso é uma forma de você estar desprezando o seu cônjuge. Como que? A cabeça não mexe, mas os olhos tá que nem um cara mesmo. Ou muitas vezes, irmão, através de insultos, insultando o marido, insultando a esposa. Com raiva, muitas vezes, a mulher lavou a casa, pisa com o pé sujo para lavar as de novo. Vem acabando a casa, desforra a cama, só para ouvir a mulher falar, para ter um pezinho de. Botando as lajes. Isso é um desprezo. E o que é que o desprezo comunica? Que eu sou melhor do que a outra pessoa. Isso é o desprezo. E nada, irmão, vai destruir mais rápido a conexão emocional de um casal que é o desprezo. Quem quer ser desprezado por ninguém? Se uma pessoa vem aqui se sentir desprezada, nunca mais ela volta aqui em lugar nenhum. Porque ele não se sente bem. Então, muitas vezes, irmãos, nós, quando estamos discutindo com um casal, o que é que a gente faz? Eu não vou dizer isso a você não, porque você não sabe, você não vai entender. Como que a mulher é uma cabeça burra. Vou nem te explicar porque você não entende mesmo, ou a esposa dele, se você fosse um cara inteligente, você saberia porque eu estou assim. Quer dizer, está desprezando a capacidade do marido e o marido desprezando a capacidade da esposa. E a gente julga que as mulheres não sabem nada. E as mulheres julgam que nós não sabemos discernir coisa nenhuma. Então o desprezo ele é perigoso por quê? Porque ele surge em um lugar chamado orgulho. E o orgulho é o sentimento de que eu sou melhor do que minha esposa ou que minha esposa é melhor do que eu. Isso não somente vai ferir o sentimento da esposa ou do marido, senão que a gente está humilhando a pessoa. Quer dizer, isso faz parte da lei que foi falada hoje, de amor ao próximo. Porém, para mim praticar tudo que foi falado hoje aqui pelo Marcos, eu tenho que começar por esse amor. Essa bondade, dar a segunda face, dar o outro lado da face, pagar o mal com o bem. Onde é que eu começo isso? É com o povo na rua ou em casa? Em casa. Porque se eu estiver praticando isso em casa, Paulo diz que eu sou pior do que os infiéis. Quem não cuida dos seus, e principalmente do da sua casa, Paulo diz que negou a fé e é pior do que os infiéis. Então, para mim praticar a Torá, se pratica em casa. Porque é de casa, porque Yeshua disse que o discípulo, porque Deus escolheu Israel como ser a luz das nações? Para sair dali. Para que a gente primeiro aprendesse a viver essas leis e aí pudesse, as nações, o que é que disse Moisés? Que quando as nações vissem o povo de Israel praticando os mandamentos, que povo sábio e entendido como este. Quer dizer, primeiro o povo pratica para depois ensinar.
Então, a gente, para cumprir os mandamentos, se começa primeiro em casa. A lei da misericórdia, da paciência. Aqui todo mundo tem paciência, não tem? Claro que tem. Se eu derrubar aqui, querer o meu celular aqui, lógico que eu vou ter que pagar, mas não vai ser desgraçado, não. Calma, meu irmão. Não. Mas se for a mulher derrubar o marido, misericórdia. Quero outro, viu? Quero nem saber. Vamos dinheiro. Ou seja, o amor só é bondoso para comigo. Estou de fora. Ou chegar para almoçar na casa de alguém, se você molha a tola da pessoa, misericórdia. Se o bebê do amigo for e fizer xixi no sofá, ninguém tem para meu amor. Isso aí, para meu amor. É criancinha. Mas vai mais colocar o pé sujo no sofá? Para ver se não tem a terceira guerra mundial. Vai a esposa derrubar o que o marido não gosta? Não, frouxa na boca. Mas se for eu ou você, que é isso, meu irmão, você que machucou, que é para mostrar que nós somos bondosos. Nossa, que povo bondoso. Porém, isso se chama hipocrisia. Então, o desprezo, irmãos, ele só prospera, o desprezo, onde não existe apreço. E para se combater o desprezo, nós, como casados, temos que criar atitude um com o outro de gratidão. Quer dizer, eu tenho que começar a notar as coisas boas que a minha esposa tem, e vice-versa, e mais as coisas pequenas. E a esposa, um dia que o marido ajudar ela a lavar os pratos, muito obrigado. E aí não é obrigação. É obrigação que eu me ajudo, mas cada um tem suas tarefas dentro de cada um. Mas, muito obrigado, meu amor, por você me ajudar a lavar os pratos. E o marido reconhecer, muito obrigado, minha esposa, por você ser uma esposa tão delicada. Isso se chama apreço. Porque se for eu que for na sua casa lavar os pratos, menino, lá tem um bote, um dom, que maravilha. Não vamos ser um prefeito, mas o marido, são obrigação, mas cada um tem sua tarefa. Então, temos que aprendermos a ser gratos um para com o outro, porque aqui a nossa mãe, ela não tem opção de nos amar. Porém, a tua esposa, a minha esposa, teu esposo, a gente ama por opção. A gente poderia estar hoje com qualquer outra pessoa, mas escolhemos estar com quem estamos. A sua mãe não tem a opção de não te amar. Te ama e acabou-se. Porém, nós temos a opção de nos amar. Então, se a pessoa escolheu estar comigo, é porque ela gosta de mim, ela quer que eu esteja do seu lado. Então, o que eu tenho que fazer? Apreciar as coisas boas da minha esposa e as mínimas. Terceiro cavalo, ou terceira padrão, é uma atitude defensiva. E a atitude defensiva, normalmente, como se caracteriza uma atitude defensiva? É quando o outro diz assim, isso não é culpa minha. Não tem nada a ver com isso, quer dizer. No lugar da pessoa assumir a sua responsabilidade e reconhecer seu erro, o que é que ele faz? Ou ela joga a culpa no outro. Começa a dar desculpas de que o que ele fez, o que ela fez, foi porque algum motivo que o outro não deixou de fazer. Tipo, quando a mulher critica o marido porque fez algo de errado, e você? Você só quer ser a santa, né? Te conheço, bolachinha de sal. Quer dizer, ao invés do cara reconhecer que fez algo errado, ou a esposa começa a atacar o outro, porque a gente somos, como você bem falou hoje aqui, por que existe brigas no trânsito? A resposta é simples, por causa do orgulho. Orgulho ferido, eu sou macho. Muitos morrem porque é machão. E fechou, sai fora. Por quê? Porque o orgulho diz que eu tenho que sair e enfrentar o mundo. Não temos que recolher nosso orgulho, engolir o orgulho seco e sabe que mais, gente? É melhor um cão vivo que um leão morto. A pessoa que me fechou a porta no mau dia, eu não sei o que aconteceu. Até porque minha pasta não apoia cair uma batida de um carro, de uma pedra que é jogada no meu telhado. A minha paz depende de uma pedra. No mundo em que a gente vive hoje, irmão, a gente tem que se fingir de tolo. Se a pessoa pisar no seu pé, você tem que pedir desculpa porque meu pé é um pouco grande e está no caminho. É melhor. O que a Bíblia fala? Que uma resposta branda desvia o furor. Então, meus irmãos, a atitude defensiva, muitas vezes parece que a gente está se autoprotegendo, se defendendo, etc. Porém, na realidade, isso vai bloqueando, como se diz, a nossa comunhão, e vai fazendo com que a pessoa
Ou seja, com que cada conversa que a gente tenha, ao invés de se transformar numa ponte, se transforma num muro. Uma barreira que nada dá certo. Toda vez que a gente fala, não dizendo a gente assim num modo simbólico, mas normalmente os casais, quando conversam, sempre terminam, uma conversa sempre termina em quê? Em briga. Por quê? Porque nenhum dos dois tem atitude, sabe o que mais? Engolir seco, eu reconheço que estou errado, porque só briga dois quando não quer. Dificilmente a mulher vai reconhecer que está errada. Porém, esse também é um erro. Mas faz parte da natureza da mulher. Porém, a gente não somos chamados a amar como Cristo amou. Mas eu estou errado, tá bom. Acabou o seu assunto. Vamos brigar por causa de um papel higiênico está do lado ao contrário? Qual foi que eu coloquei? Vou lá e tiro. Então, meu irmão, com o tempo, esse tipo de atitude defensiva, isso vai criando na gente um distanciamento e a pessoa vai se sentindo ignorada. Ignorada, e sabe o que mais? Meu? É como você está vendo com uma pessoa que está ali só para pagar contas. Porque existe uma diferença entre um marido ou uma esposa chegar ao marido e dizer assim, olha, eu fico chateada, não sei se os irmãos aqui têm a sua noitinha na semana do casal, que se deveria ter, se a gente tem a noite na academia, a noite do filme, devemos ser a noite do casal. Só nós. Numa empresa não tem mensalmente ou anualmente, não sei quinzenalmente, para colocar as metas na mesa, como o ano está aí, deveríamos ter no casamento. A esposa diz ao marido, meu amigo, meu amor, assim, fico muito chateada quando você se esquece da nossa noite, que a gente combinou. Ao tolo, o cara que está na defensiva, o que ele vai fazer? Ah, mas você também não me lembra? Quer dizer, ao invés de o marido reconhecer que ele esqueceu da sua noite com sua esposa, o que eles combinaram, e assumiu os seus e minha filha, me desculpa, eu vacilei, da próxima vez eu farei melhor. O que é que ele vai fazer? Você não me lembra também? Estou muito ocupado. Ou seja, não existe. Porque a gente lembrou de comer, a gente lembrou de pagar as contas, a gente lembrou de colocar gasolina. Ninguém esquece de pagar o credor. Então, meus irmãos, a gente às vezes erra por não assumir a culpa. Não assume-se a culpa, joga a culpa no outro. O outro vai fazer o quê? Sempre que a culpa é minha, então sabe o que mais? Se fecha, se tranca e a conversação não avança. Então, o marido tolo é isso. Vai colocar a culpa na esposa. Por quê? Porque a perspectiva defensiva, ela faz o contrário. Se irrita facilmente, critica, não dá ouvido, coloca desculpas, faz tudo o que tem para se eximir da culpa. E o quarto cavalo, o quarto padrão de comunicação é a pessoa evadir-se. Ou seja, a pessoa se esquivar, querer sempre fugir do problema. E a evasão é quando justamente um marido ou uma esposa deixa de falar, deixa de escutar, fecha a cara, fica mudo, fica não sei com raiva, fica leva, fica não sei aonde. Gente, não sei os irmãos, mas digo assim, o povo ocidental tem uma mania feia, se está brigado com a esposa, sabe que mais vão chegar mais tarde hoje. Os ímpios fazem o quê? O outro não é ruim, quer nem saber. E tem crente que deve fazer isso, né? Deixa eu relaxar minha cabeça. Ao invés de chegar, Senhor, eu vou orar. Como é que você vai resolver um problema arrumando outro problema? Porque se eu não tenho o costume de chegar em casa com um cheiro de cerveja, vai ter obrigado com a minha esposa, e eu chego com cheiro de cerveja ou qualquer outra bebida, o que a minha esposa vai pensar? Eu estava com meus amigos, nos bares sempre tem outras caixas, quer dizer, um problema chama outro problema. Ao invés de eu me enjoelhar no quarto, isso aí me dá paciência. Me faz ouvir a minha esposa como o senhor me ouve, que também me sofreu com esse cheiro. Mas a gente. Mas você tem um filho, ela aqui. Aí lá bota o começo, você. Quer alguma coisa? Tá brigado. Vai comer no quarto. Pega o prato, joga na pia. Ou seja, um problema está chamando o outro. No mínimo, eu já tô desfazendo da minha esposa, eu quero briga. Se ele disser uma coisa mais rápida comigo, eu pego o prato. Por quê? Porque eu estou me evadindo das coisas. Eu quero mudar a situação. Eu quero colocar a culpa da minha esposa em mim. Eu não reconheço que estou errado. A gente tenta inverter os valores. Peraí, vou ter que arrumar uma brecha aqui para mudar o assunto e colocar um problema do passado para a gente mudar de assunto. Como eu estou acusando a minha esposa, ou ela me acusando de algo que tem nada a ver com a conversa.
Então, às vezes, a gente fala o quê? Cruza os braços, silencia, fica mudo dentro de casa. Por quê? Porque a gente está se evadindo. Isso é um perigo. E às vezes não é porque a gente se importa. Às vezes não é porque a gente se importa. É porque às vezes, poucas vezes, a gente está sobrecarregado. Mas, para o nosso cônjuge, o silêncio é justamente uma forma de você estar desprezando. O silêncio é visto como você está rechaçando a pessoa. Possa ser até que a gente não esteja desprezando a esposa, o marido. Porém, se percebe que você não quer falar, é porque você está rejeitando. Logo, o que pode fazer? Se for outro tolo ou outra tola, vai se fechar também. Pronto, agora você dormir dentro de casa. Dormir costa com costa, amuado, um dorme no outro, começa a puxar o lençol do pois, quem puxa, isso vai com raiva do outro. Porque a gente às vezes somos crianças, como crente. Oi? É. Ou seja, isso não vai criando uma solidão no casamento e nós temos às vezes duas pessoas que moram juntas, porém vivendo a quilômetros de distância um do outro. Quer dizer, nós tínhamos um problema, um dos dois quer conversar, o que não está na evasão quer conversar, está na evasão faz o seguinte, eu não quero falar desse assunto. Ou se fecha, se tranca, estou nem aí. E se tem uma coisa que pelo menos a mim irrita é você falando com uma pessoa e a pessoa fingir que não está te escutando. Isso para mim é melhor que me xingue, que diga que eu não presto, porque aí a conversa flui. Mas calado é como se estivesse sendo ignorado. A pior coisa que existe é você ignorar outra pessoa. E às vezes a gente necessita sim de um espaço. Isso é bom no casamento. Não digo espaço, tem a gente dormir na casa da mãe, da avó, não. O espaço é ter um tempo tranquilo aí, relaxando. Porém, o problema é quando esse silêncio vai se transformando numa forma da gente afrontar o nosso cônjuge. Não fala de pirraça. Quer dizer, ele tem que se humilhar a mim, ou eu tenho que me humilhar a ela, ou ela a mim, para que eu diga agora, sim, agora eu falo. Porque quando se humilha o outro, quem está por cima é quem vai não está humilhando. Né? O que está humilhando, ou que se sente superior, quando o outro se humilha, se sente que é um grande, se humilhou a mim, eu sou maior, me respeita. Então, meus irmãos, quando isso acontece, a gente está fazendo o quê? Derrubando, criando muros, ao invés de criar pontes, caminhos que levam a gente para um caminho melhor. A melhor forma da gente tratar esse tipo de evasão é na hora que tiver agitado, ser sincero com a esposa ou com o marido, falando, eu estou meio chateado, eu estou meio nervoso aqui, não queria falar com você agora não. E se eu falar agora, eu vou te xingar, vou dizer coisa que você não vai gostar, então deixa eu tomar um banho, deixa eu reordenar meus miolos, a gente tem uma das nossas caixinhas, um batom com a outra, deixa eu tomar um banho primeiro, vou me afogar no chuveiro, depois a gente conversa, beleza? Se for uma mulher sábia, o que é que ela vai fazer? Tá certo. Mas se for uma tola, o que é que ela vai fazer? Provérbio 18:2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor suas próprias opiniões. Nunca. O tolo vai fazer o quê? Não. Isso é uma pessoa tola. Ela está atiçando justamente a briga por ele. Um casal saudável, um casal de Deus, primeiro você escuta para depois ser escutado. Primeiro você entende para depois você ser entendido. Nós não podemos primeiro querer que o povo nos escuta. O que é que Yeshua fazia quando conversava com as pessoas? Primeiro Yeshua escutava as pessoas, entendia a necessidade da pessoa, para embora a necessidade do faminto ou do pecador, e Yeshua trabalhasse em base e a pessoa. Isso é uma forma, isso é uma estratégia de evangelização. A gente tinha o erro de debater com as pessoas. Mas quando a gente escuta as pessoas, a gente começa a se armar para ele. Começa a pegar ponto dali, ponto da colar. É como um juiz. Deixa você falar à vontade. Porque o que você fala, meu filho, se você tropeçar nas palavras, já era. Então deixa a pessoa falar para que você saiba interagir com a pessoa. Mas não atropelar outro. Isso aqui Yeshua nos ensinou. A escutar primeiro. E isso que o Tiago fala. Ser detalhes para falar. Cedo para ouvir. Temos duas orelhas. Escutar mais. Então, qual desses 4 cavalos se manifesta mais frequentemente no nosso casamento? No teu casamento? Críticas, desprezo, atitude defensiva ou evasão?
Com certeza, um desses 4 cavalos, eu acho que deve ter algum. Meu irmão deve ter uns 3 cavalos. Aí já precisa de auxílio. Mas sempre nós teremos um desses 4 cavalos trabalhando em nosso casamento. Críticas, desprezo, atitude defensiva ou evasão. Todos os 4 são destruição. Então, para a gente concluir, a gente chegar na metade da segunda parte, pois, já que a gente talvez descobrimos que existem 4 cavaleiros apocalípticos dentro do nosso matrimônio, pois nós temos que aprender agora como o Eterno, ele usa a sabedoria, a gente usar a sabedoria de Deus para aplicarmos ao nosso casamento. E o Eterno nos dá meios da gente praticar a sabedoria para o nosso casamento. O problema é que a gente muitas vezes não busca a sabedoria de Deus. A gente diz, como diz o provérbio, a gente se apoia no nosso próprio entendimento. Nossos próprios conselhos, na minha própria inteligência. Como que, eu sei das coisas. Não, sejamos humildes. E disse Provérbios, que eu acho que não está por aqui, mas é Provérbio 18, 21, que diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Num casamento, toda palavra importa. Qualquer palavra que você disser no casamento pode gerar vida, amor, intimidade, segurança, amabilidade, união, ou pode gerar morte, desunião, briga, ressentimento, dor, rechaço, raiva, ódio, ira. Por quê? Porque as palavras têm poder. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher bem as palavras que vamos dizer quando estivermos falando com o nosso cônjuge. Porque Tiago 1,19 disse: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Imagine, irmão, se nós, aqui como casados, e cada casal no mundo, ou pelo menos de crente, praticasse esse texto de Tiago 1,19, quantas discussões nós teríamos evitado? Isso aqui é um mandamento. Nós estamos num livro que não faz parte da Torá, citando um mandamento. É difícil praticar isso aqui. Porque o nosso ego não deixa a gente escutar como estamos já. Não, eu tenho que defender, eu tenho que... Eu não posso estar por baixo. Aí disse no capítulo 4 de Efésios 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Agora, quando você vai no texto grego ver essa palavra que se menciona aqui, torpe, significa conversa tola, conversa inútil, conversa sem sentido. Isso não se aplica só ao casamento, não. Quantas vezes a gente está conversando com pessoas de fora com conversa sem futuro, que não agrega em nada na mínima na vida da pessoa, debatendo, como se fala, por questões tolas, perdendo tempo no mundo de hoje, que o tempo é ouro, o dia parece que passa como se fosse a noite. E tá aí você perdendo tempo com conversas tolas, conversa sem fruto. Se vivemos nos últimos dias, irmão, é o tempo da gente pensar e não perder tempo. Porque a gente vive nos tempos em que até não quer que a gente faça o quê? Avise o ímpio do seu mau caminho. Então, quando a gente une esses 3 versículos aqui, a gente pode ver o quê? O plano de Deus para a comunicação saudável no casamento. Por quê? Porque esse é o estandarte de Deus. Que nós pratiquemos justamente isso, não somente para com os de fora, mas principalmente com os da nossa casa. Então, nós aprendemos o quê? Com a sabedoria de Deus, a escutar mais, a falar menos, a usar nossas palavras para construir, não para destruir. Se o que vai sair da minha boca não vai construir nada, é melhor morder a língua, engolir meu orgulho, sabe o que mais? Porque às vezes a gente fala com emoção. Na emoção tem que falar para mostrar que não temos sabedoria. E acabamos tropeçando nas nossas próprias palavras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui das nossas palavras. Vamos supor que eu tive um dia difícil no trabalho. Dia ruim, cansativo. Aí eu vou para casa na expectativa de que minha esposa vai adivinhar de que eu tive um dia ruim e que ela vai me paparicar. Fazer uma sopinha, vai uma massagenzinha, vai estar toda bonitinha para mim. E eu criei essa expectativa. Não disse nada à minha esposa.
Ou a minha esposa também saiu desse dia, fazer algumas coisas, e aconteceu alguma coisa nesse dia que chamou a atenção dela e ela quer compartilhar comigo. Só que como eu estou muito cansado, eu chego em casa, já meio cansadão, minha esposa começa a falar do que aconteceu e eu respondo a minha esposa com desdém. Quer dizer, a minha atitude, ou seja, a minha intenção nunca foi ofender minha esposa, nem dizer nada grosseiro com ela, não justifica eu tratar ela com desdém. Porém, o que a minha esposa fez? Interpretou a minha resposta como fria e desinteressada. Aí, por interpretar assim, o que acontece? A gente termina de jantar, o clima já fica meio lá balanceado, minha esposa vai lavar a louça, ou eu vou tomar meu banho, ou vou fazer outra coisa, e vamos à cama, dormir. O que começou com uma simples conversa, acabou em quê? Mais uma vez, posta com posta, sem um querer tocar no outro, porque eu já fico pensando, mulher mudou de cara nem nada. Aconteceu. O inimigo está guerreando na minha casa. Mas o problema não é o diabo. O problema é que a gente dá lugar ao diabo. O diabo não coloca o revólver na cabeça de ninguém, embora se mate. E coloca a pessoa. Então, assim, a minha esposa, irmãos, vê isso como afronta. E o problema não foram justamente as minhas palavras, mas sim como saiu da minha boca e a minha esposa ouviu. Ou vice-versa. Por quê? Porque cada palavra que sai da nossa boca do nosso casamento é importante. Temos que pesar demais o que nós vamos dizer. Outro ponto é as barreiras da comunicação. Coisas que dificultam a gente ter uma comunicação saudável, como nós temos com amigos, conhecidos. Parece que em casa a nossa comunicação não flui. E às vezes nós não conseguimos direito, tomara que hoje nós entendamos que são as barreiras que tem no nosso casamento, que a gente mesmo criou. E a gente muitas vezes não quer derrubar por causa do orgulho. E sejamos honestos, se a gente quiser um casamento forte, próspero, saudável, um casamento que tenha um sólido, a gente precisa derrubar essas barreiras, urgentemente. Porque se não derrubar essas barreiras aqui da comunicação, já, a nossa comunicação poder não vale coisa nenhuma. Porque é o que Pedro fala no capítulo 3 da sua carta, primeira carta, que se o marido não trata a sua esposa como um vaso mais frágil, até as suas orações não vão ser atendidas. A esposa tem a sua responsabilidade também? Tem, porém a responsabilidade maior cai sobre a cabeça. No dia do julgamento, o Eterno vai julgar a nossa esposa com base no marido. Porque nós somos o sacerdote da nossa casa. Nós é que temos que liderar espiritualmente a nossa casa e conduzir a nossa casa à família eterna. Pode ser eu estou falhando justamente nisso, como o Marcos Bia que falou, e eu já venho falando isso. Se a gente perde tempo vendo vídeos, por exemplo, sabe o que o diabo se aproveita para tirar a nossa liderança, sem saber? É quando nós estamos assistindo filmes que tem cenas de sexo explícito, ou tem uma cena romântica, e você ou olha para o lado assim, aí vê aquele ator com os olhos verdes, barriga parecendo uma tábua de passaferro. Na mente começa a fantasiar. Tipo 50 tons de cinza. Sabe por que aquele filme foi feito? Na verdade, não sabe por que foi feito. Sabe qual foi a intenção do autor do filme 50 tons de cinzas criar aquele filme? Atingir o público das mulheres. A intenção do criador, do diretor daquele filme, é alcançar as mulheres. Por quê? Porque as mulheres se conectam emocionalmente. É um perigo para nós, homens ou mulheres, estar vendo filmes ou qualquer porcaria na internet que nos faça fantasiar coisas. Por isso que eu digo, irmãos, é pecado? Não é. Um crente ir uma praia quando está lotada, cheia de gente. Porque você vai chegar ali, mais barrigudo aqui, o Senilton. Chegamos na praia, de shortinho, com o burro desse tamanho, aí tá passando aqueles caras correndo. Parece um camarão, chega bolsado, barriguinha de salada, um sungão. Aí senta bem feito para nós, melhor assim, olha lá. Meu buchinho querido. Mesmo que a gente não queira, a gente vai fazer comparações, porque aqui é propício que você vai ver uma mulher de biquíni.
Você começa... Você vê uma mulher na mão com essas roupas que algumas casas de academia tem um cursor ali atrás, que aquilo ali já fizeram código. Aquilo ali é o Satanás já levando o cara para o inferno. As calças tem um cursor, parece que a mulher está sem nada. E se você está no lugar com a sua esposa, você fica, mesmo que você não tenha intenção, mas aquilo fica na sua mente. Por isso que vem as poluições noturnas, os sonhos eróticos. Porque o sonho erótico não é você ver uma mulher hoje seminua e sonha hoje não. Você já acha daqui a 2 meses, 3 meses. E você não se lembra. Quem é que já sonhou assim e pensou, rapaz, parece que esse sonho já passou comigo em algum lugar. Parece que o sonho, algumas partes do sonho são reais. Porque você viu coisa num dia que não uma hora que não devia ver, isso é mais ele não sonho. Vivermos para a fé é literalmente um caminho estreito. A gente ainda não, eu acho que nós, como crentes, ainda não compreendemos o tão estreito que é o caminho de seguir a Torá. Porque seguir a Torá é nós nos privarmos dos nossos próprios prazeres. Aquilo que me dá prazer. É eu deixar de frequentar lugares, porque certos lugares vão me chamar a atenção. É eu deixar de estar no meio de certas pessoas, porque isso vai atrair a atenção de outras pessoas e vai enfraquecer a minha liderança dentro de casa. Porque a partir do momento em que eu estou assistindo esses filmes, ou vou vendo mulheres na rua, com o corpo formado, etc., e começo a fazer fantasia na minha cabeça, o diabo se aproveita e começa a tirar a minha autoridade como marido. Mesmo que eu não saiba. Mesmo que eu não me dê conta. Por quê? Porque o diabo não é nenhum bobo. Onde é que eu devo. O diabo não é nenhum adolescente. O diabo sabe exatamente o que ele está fazendo. E, na verdade, ele foi designado para fazer exatamente isso. Qual é a função maior do diabo? Nos tentar. E ele só vai nos tentar naquilo que mais a gente presta atenção. O diabo nunca vai me tentar com um charuto de cigarro ou de droga. Vai me tentar naquilo que chama a minha atenção. Então, se a gente quiser um casamento forte, sólido, pois temos que aprender a começar a derrubar essas barreiras. E a primeira barreira do casamento é o tom de voz. E como eu falei, irmãos, no casamento todas as palavras importam. Todas. Porém, mais importante que nossas palavras são como a gente as dizemos. Porque você pode ser grosseiro ou elegantemente. Você pode ser uma pessoa que esteja criticando a pessoa de maneira elegante, repreendendo a pessoa de maneira elegante. Um tom de voz áspero, sarcástico, com desdém. Isso, inclusive, anula as palavras amorosas que, se alguma vez vem sair da nossa boca. Então, quando isso acontece, quando a gente começa a usar esse tom de voz áspero, a nossa esposa ou a gente começa a se afastar. Sempre que fala é uma patada, sempre que a gente vai falar é um coice, então, sabe o que mais? Vou me distanciando. Isso vai literalmente distanciando também do casamento, porque o diabo vai se aproveitando desse espaço. O diabo só quer o quê? Uma brecha. Como disse Paulo, não dê lugar ao diabo. Pode a gente precisa dar lugar ao diabo é o quê? É botar agora no carro. Não, esse diabo sabe que a gente não vai para lá de um diabo de freio vai fora. Já vai pegar essas brechinhas que a gente julga não ser importantes. Então, meus irmãos, no casamento, a princípio, o que importa são as palavras, mas o mais importante é como nós as dizemos, porque a forma de a gente falar vai criar conexão, apreço, intimidade, desejo de estar perto do marido, ou vai criar justamente tudo ao contrário. Qual é a esposa ou esposo que vai ter para chegar em casa à noite? Depois de um dia inteiro, a mulher perturbando o cara no telefone, ou vice-versa. Chegar em casa, e aí, meu amor? Não vai, não rola. Se for, me desculpe, isso é estupro. Se for, a esposa está indo, ou o marido está indo, simplesmente para não ter briga. O coração não está ali. Vou, mas, sinceramente, olha que nem um homem. Finjo que estou chorando. Porém, no fundo, a esposa ou o marido sentiu o quê? Que a mulher só quer ele ou ela para saciar a sua vontade. Porém, a vontade, segundo o apóstolo Paulo, tem que ser mútua. O pecado
de se ter relações sexuais no Shabat, que não é pecado. Segundo o judaísmo, é pecado porque isso sendo fogo de uma paixão, e se ele é fogo, isso é o que diz o judaísmo. Porém, o pecado de ter relações sexuais no Shabat é quando um não quer. Se os dois quiserem, irmão, Deus foi que criou o sexo, irmão. Se o Shabat é de prazer e os dois estão com vontade, então, filho, vamos colocar a cereja do bolo no Shabat. Vai ser melhor. Então, irmãos, como a gente soluciona, como a gente derruba essa primeira barreira? Revisar cada palavra que vai sair da nossa boca. Antes de conversar com o nosso esposo um assunto sério, ou a esposa com a gente, revisemos o nosso tom de voz e pensemos no seguinte: será que eu queria escutar o que eu vou dizer à minha esposa, ao meu marido, e da forma que eu vou dizer? Porque se a resposta for não, filho, mudemos o tom de voz. Se você não quer receber o que você vai dar, não dê. Ok? Segunda barreira, suposições. E como é que eu posso julgar, ou como é que eu ou nós, como casal, podemos supor que a nossa esposa ou marido adivinhe o que a gente quer? Nós não podemos, irmão, ler ler a mente de ninguém. É impossível eu saber o que a minha esposa quer. E é impossível minha esposa saber o que eu quero se eu não abrir a minha boca. Porque imagina, mais uma vez, que você sai para trabalhar, ou a esposa, dia cansado, estressado, um dia foi difícil, um inferno na terra, e eu crio a expectativa de que quando eu chegar em casa, minha esposa vai: meu amor, o que você quer? Hoje eu sou toda solta, você pedir, eu faço. Aí eu chego em casa, a minha esposa ou eu não vou atender a expectativa do outro. E o que é, por exemplo, a mulher que o marido lembre que ela quer um chocolate, ou um sorvete, alguma coisa, você não leva, ela não ensina você. Quando chega a ver você num vazio, fecha a cara, já muda o dono do boy, mesma coisa o marido, pensando que a mulher está tipo uma índia já dentro de casa, a mulher está normal. Tratando ele como sempre tratou normal. Nosso problema, irmão, é que a gente tem vergonha de ser a nossa esposa, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer. A gente quer que o outro adivinhe. Às vezes nós estamos na cama assim, pensando: seria um bom dia, uma boa noite. Mas não tem iniciativa. Eu quero que a minha esposa se lembre que eu quero ter uma relação. Eu não vou atrás. Aí eu vou dormir com raiva. Como que? Aí começa as piadas. Cuidado. Bota cheio de loba. Cuidado. Quer dizer, isso são brincadeiras de mau gosto. Dizer: minha filha, eu já estou querendo ter uma coisa com você. E aí, como é que a gente faz? Conversando. Porque se você diz à sua esposa, seu marido, que você quer algo, a pessoa faz o quê? Já vai se preparar para quando você chega. Como é que a pessoa vai saber se você queria comer uma sopinha quente doce e você diz: amor, faz uma sopinha para mim hoje? Queria comer uma macarronada hoje. Aí chega em casa, a mulher fez um cuscuz com ovos. Porque não disse que não queria isso, que queria outra coisa. Nosso problema é a falta de comunicação. Nosso cônjuge não consegue ler a nossa mente. Então, qual é justamente a solução em derrubar essa barreira? É não supondo, não criando falsas expectativas. Por quê? Porque quando a gente cria falsas expectativas e essas expectativas não são atendidas, isso vai criando uma frustração. Vão ficando irritados, vão ficando sem querer conversar e a coisa vai descambiando, vai desandando cada vez mais. Cada dia é um problema. Por quê? Porque a gente não resolveu um, é como você tem uma dívida. Você pega dinheiro emprestado para pagar uma dívida. Ou seja, pouco mais você não consegue pagar nada, você está preso. Você agora é escravo da pessoa com quem você pegou emprestado. Terceira barreira é a lei do gelo, ou, não esqueça, a lei é boa. Porém, essa lei do gelo aqui é a famosa lei do silêncio. E, irmão, em 99% dos casos no casamento, o silêncio não é porque a gente está empanado, não é porque a gente quer ganhar, não. O silêncio, muitas vezes, no casamento, significa que eu estou com raiva, que eu estou me distanciando da minha esposa, ou a minha esposa de mim. Por quê? Porque cada vez, irmãos, que a gente se distancia do nosso cônjuge, ou fica em silêncio, cada vez mais o nosso cônjuge vai se distanciando de nós. Por quê? Porque a pessoa se sente oculta. Se você não fala nada com uma pessoa, se sente como? Uma pessoa que ninguém te dá atenção.
Logo, a pessoa vai fazer o quê? Eu não vou falar mais. Se não falar comigo, fala o que com essa pessoa? Desejado, né? Se sente um nada, se sente uma pessoa invisível. Então, como a gente pode justamente derrubar essa terceira barreira? Ou seja, é melhor a gente ser sincero, dizer, minha filha, eu estou um pouco cansado. O esposa também está um pouco cansada. Agora não, deixa eu tomar um banho, deixa eu pensar um pouquinho aqui na minha vida. Podemos conversar daqui a pouco, daqui uma hora? Sim, podemos. Isso aqui é um casal. Mas o mundo de hoje, a moda do sonho de hoje é nada, você já deve ter outro. Não quer cortar comigo? O que aconteceu? Sabe o quê? Se pegar, hoje o mundo pega uma mulher pensando, sabe o quê? É outra? Mas não pode nem pensar mais. Pensando em outro? Porque não quer conversar comigo? Mas por que não quer conversar com você? Porque sempre que a conversa gira em torno de briga, de discussão, ou então a pessoa está sempre no silêncio. Quando você fala, não fala nada, fica mudo ou muda. A quarta barreira é a distração. E vivemos o mundo de hoje, irmãos, é o mundo da distração. E eu, lógico, em todo sentido, porém aqui nós estamos falando do casamento. E sabe qual é a maior distração do casamento hoje? O telefone celular. Isso em todas as áreas. Você está todo tempo recebendo mensagem, enviando, vendo vídeos. Sabia que isso foi calculamente programado para tirar nossa atenção? Ver esses vídeos idiotas da internet. A gente está tão manipulado, irmão, que a gente está, ao mesmo tempo que você está chorando, ai meu Deus, viu um cachorrinho atropelado, você se emociona, ou vê um vídeo de um menino que está na África, nossa, meu Deus, como eu sou miserável, tem tanta coisa, aí começa a pulsar cheio de água, aí você põe um vídeo, tem um velho pulando, caiu, quer dizer, um minuto atrás estava chorando, malvado. Tu já está agora se alegrando com outra porcaria. Que distração. Veja a manipulação. Quando você vê um vídeo de gente sofrendo, o que é que você faz? Ah, você é melhor. E quando a gente vê esse vídeo de alguém ajudando outra pessoa, que legal. Tivesse dinheiro para ajudar a gente. Chega, se emociona, chora. Aí pouco mais vê uma mulher fazendo gracinha com o marido, colocando pimenta na comida, fingindo que está morta, esfaqueada, brincando. E a gente começa a cair na gargalhada. Isso é uma distração. Isso é um plano diabólico de nos distrair. Por isso que a gente fica o tempo todo assim, ó. Vídeo sobre vídeo. Tem até o dedo cansar e o olho já é muito mais não. Mas a gente vai até o fim, até o olho você veja dois celulares e você para. Enquanto você só vê um, você fica ali. Ó. Por quê? Porque isso é uma forma da gente se distrair. Então, no casamento, irmãos, a distração é quando a gente está conversando com o nosso cônjuge com o telefone na mão. Ou a gente ir jantar e almoçar com o telefone na mesa. Quem já é mais importante do que a minha esposa e para minha esposa do que eu? Porque se supõe que comer é um ato de você estar oferecendo um sacrifício a Deus. Isso é do sacrifício, um momento de altar. Você está no altar do eterno, oferecendo, sendo grato ao Criador por te prover. Com a pessoa que o eterno colocou, tu está ali o tempo todo. Ou tem gente que vai assistir, vai almoçar assistindo televisão. A pior coisa que existe hoje nos restaurantes, nessa lanchonete, é você ter televisão. Antigamente, quando a gente ia encontrar um menino, uma namorada, a gente ficava feliz porque era olho no olho. Hoje em dia, se chegar num restaurante, tiver passando um jogo, olha lá o bocó. E a mulher, e outro cara dá só, porque não é você, né? A nossa mulher pode estar ficando meio velha para nós, viu? Mas para os homens aí fora, tá uma princesa linda, viu? Tem homem aí fora, filho, que desejaria ter a esposa que não temos. E não fica lá não todo. Ai, eu falei mal. Meu Deus. E eu só ali, só de ouro. E o tonto ou a tonta lá, eita, no Big Brother. E sempre tem uma Dalina por ali. Só de olho. Que é impressionante. Quando a gente sai com a nossa esposa, parece que o diabo. Devia ser o contrário, a gente sozinho, o diabo mandar. Não, o diabo manda quando a gente está acompanhando. Que é para ter briga, para ter confusão. É impressionante que quando eu estou no ombro com a minha esposa, sempre vê a mulher, não sei porquê, para em meu ombro, ela fica assim. Todo lugar vai lá ficar. Bom, já. Bota o rabinho das pernas. Recolhe a minha feiura, sabe o que mais? Pegar com a minha bezerrinha. Mas por que faz isso? Porque assim, não é culpa da pessoa. Parece que o inimigo sabe exatamente o que faz com a gente.
Então, na hora de comer, na hora de a gente conversar com a esposa, pega o telefone, coloca no modo silencioso, ou melhor, no modo não incomoda, não recebe nada de mensagem, olhando nos olhos do outro. Pior coisa que se tem, irmãos, quando a gente está conversando com a esposa ou com uma pessoa, e a gente está com todo o tempo ali, é certo, se você é uma coisa de vida ou morte, você está esperando uma notícia urgente, mas se for, você pode esperar. Você está conversando comigo e, a mensagem que eu estou te enviando, se você estivesse conversando comigo e eu com o telefone na mão, é que a sua conversa para mim não é importante. Você não é importante para mim. Importante são as mensagens. Porém, como a gente derruba essa distração? Desligando a televisão. Sabe, se chegou o marido do trabalho, filho, desliga a televisão, filho. O filme espera, a novela espera. Seja lá o que for, vai esperar. Desliga a televisão, olhando nos olhos, como foi o dia, meu filho, como foi o dia, minha filha. Mas não. Chegou, meu, chegou. A esposa passa por uma múmia, o cara não percebe mais. Já... Mas é verdade, a gente hoje vê nossas esposas como nossas irmãs. Às vezes a nossa esposa passa do banheiro, sem nada. Mas estiver na rua, de bem passou assim, viu uma menininha assim com a saia abertinha assim, nossa, meu Deus. Mas se a nossa esposa está sem nada, é impressionante como a gente dorme com a mulher hoje em dia, a nossa mulher, e não sente nenhum desejo. Difícil mesmo. Por quê? Porque já se acostumou. Passamos sem nada, a esposa está nem aí. Até zombando, que nem aquele filme, o Sapinho. Não é o nome daquele? É Ringo ou Rango? Ó, Rango. O calanguinho, o calanguinho do deserto. Então, meus irmãos, quando a gente dá atenção, a atenção comunica que você quer a presença da pessoa. Então, uma vez que a gente identificou essas barreiras, é hora da gente começar a derrubá-las. Por quê? E digo isso, irmão, de acordo com a palavra de Deus. Um dia que a gente começar a derrubar essas barreiras aqui, que são várias, eu só coloquei essas porque eu achei que são mais comuns no nosso casamento, a gente vai criar uma conexão no nosso casamento como a gente tinha no princípio. Porque todos nós aqui começamos conversando. Naquela época a gente gastava 3, 4 cartão telefone de 5, comprava até de 100, não era 100 créditos que vinham, não sei. Passava, tá todo dia o telefone, o povo sai, ei, mais rápido. Vem a voz da esposa, da namorada, e quer me encontrar, e vou prometer, aí quando ele pega, você vai ver, ai, que olhinho, ai, meu filho, ai, que pá. O costume, irmão, diz o ditado que o costume mata o gato. Então, para a gente encerrar, esses são os conselhos, essas práticas de comunicação, para a gente melhorar o nosso casamento e ter uma relação mais profunda. E o primeiro princípio, a primeira prática da gente aprender a se comunicar é praticar o chamado casamento. E todos vocês, como são bons estudantes, sabem que a palavra chamar significa ouvir, não é isso? Porém, o ouvir na mentalidade hebraica não é ouvir o que a gente ouve aqui. Porque a gente está ouvindo uma moto passar e uma mulher falando e não estamos dando atenção. Porém, na mentalidade bíblica, ouvir significa você ouvir e você agir de acordo com o que você está ouvindo. Quando você pede algo ao seu filho, ou à sua esposa, ou ao seu marido, porque você quer que ele execute o que você pediu. Ele ouviu. Filho, vai comprar uma coisa? Ah, tô ouvindo. Não, ele vai se levantar e vai comprar. Por quê? Porque ele está agindo, a filha, o filho. Então, o que significa o chamar do casamento? Agora, como é que eu pratico literalmente o chamar do casamento? Dando toda a atenção à minha esposa e a minha esposa a mim quando estivermos conversando. Sem nenhuma distração. Olhando nos olhos do outro. Nada no telefone, não. Porque o mal do nosso século é isso aqui. A gente perdeu o contato físico, o contato visual. Felizmente, para a gente hoje, como casado, esse contato visual não faz muito sentido, não. Tanto é, como eu falei, que muitas vezes a gente vê as nossas esposas do jeito que vieram ao mundo, a gente não vê, não tem nada, não está vendo nada demais. Por quê? Porque ele se acostumou. Outro erro que a gente comete, e eu vou dizer esse erro porque a gente comete aqui,
E se nós cometemos aqui, nós cometemos lá fora, e se cometemos lá fora, cometemos em casa. É quando um está falando, o outro interrompe. Conversando com alguém, aí você quer que a pessoa saiba também a sua experiência. Isso é uma deselegância. É uma deselegância você está falando com uma pessoa e a pessoa atropela o que você está falando. Não me veja bem, porque eu também deixo o outro concluir. Se os irmãos se lembram, a gente já falou aqui sobre não me esqueça agora qual foi o tema que a gente falou, onde eu falei sobre a técnica da caneta, ou de qualquer objeto. Quando você estiver conversando com a sua esposa, pega uma caneta, pega alguma coisa, você tem 5 minutos, meu filho. 10 minutos, sei lá quantos minutos vocês acertarem, para você falar agora o que você está sentindo. A esposa vai lá, e você não pode interromper a tua esposa. Deixa ela. O nosso problema é esse, que quando a esposa começa a dizer algo que a gente não gostou, acredita bem, porque você também fez aquilo, deixa a marvada terminar. É como se fosse um debate, espera o seu tempo. Quando a esposa terminar de falar, ela vai perguntar: entendeu o que eu falei? Entendi, meu amor. Então, me responda o que você entendeu. Isso é comunicação. Mas a esposa fala: por que você fez aquilo? Ah, mas eu fiz. O cara, ou o marido ou a esposa: mas eu fiz aquilo, por que você fez isso também? Quer dizer, a gente se torna, irmãos, interessantes. Não interessados. E para a gente que somos crentes, irmãos, o importante é nós sermos interessados, não interessados. Ouvir mais e falar menos. Aprendamos a não interromper uma pessoa quando estiver falando. E se a pessoa está falando um assunto e você, tipo, Marco Israel. E como é que eu mostro que eu sou uma pessoa interessada? Poxa, Marco, como é que foi lá? Foi legal. Quer dizer, eu vou alimentando a conversa. Mas se você for Israel, rapaz, lá está um caos. Poxa, eu em Curitiba agora. Quer dizer, eu mostrei que o Marco falava, mas não importa. Eu quero que o Marco saiba a minha experiência. Não, como é que foi lá? Foi bem. Mas me diga uma coisa, quer dizer, eu vou alimentando a conversa e outra vez o irmão vai querer fazer o quê? Não, conversar comigo. Porque eu dou ouvido e ele me ouve. Porém, uma vez em que você sabe que a pessoa não dá ouvido, você nunca mais quer voltar a conversar com essa pessoa. Então, meus irmãos, o segundo ponto é, cadê? A expressão visual. Ou seja, no lugar, irmão, da gente da gente culpar o outro, é melhor a gente expressar o que a gente está sentindo. Procurar desculpas. Por exemplo, uma esposa dizia assim: eu fico muito triste, meu amor, quando você não dá atenção a mim durante a noite. Ou o marido da esposa. Veja o tom de voz. Poxa, eu fico muito chateado quando você à noite só fica dando mais atenção no celular. E que eu usei, larga esse telefone, tá sendo uma múmia. Não. Já começa. Veja, já mudou a conversa. O que é que a esposa vai fazer? Vai se defender também. E você? Agarrado com diabo, bola, não sei o quê. Quer dizer, um vai começar a extrair o podre do outro. Mas se eu disser a minha esposa que eu me chateio porque ela não dá atenção a mim, ou ela dizer isso a mim, o que eu vou fazer? Uma resposta branda, desvio, furou. Poxa, é verdade. Terceiro ponto, escolher o momento adequado para a gente conversar. Nem todo momento é adequado para se conversar. Nunca descarregar nas costas do marido, da esposa, quando chegar no trabalho, fulano faltou o gás. Ah, não sei o dia todinho para me dizer agora, cansado, eu vou ter que entrar no diabo do botijão de gás, ninguém sabe, não tem. Ou seja, ou dizer qualquer problema. Primeiro recebe a pessoa, faz a janta, faz o que tem que fazer, e depois diz ao marido o que está acontecendo. Por quê, irmão? Porque quando a gente dá tempo, o tempo cria segurança. Você tem tempo, você tem segurança de que a pessoa dá tempo para você pensar. Segundo a afirmação, eu devia colocar também a palavra preço. Por quê, irmãos? Porque uma comunicação saudável, um casamento saudável, não somente se trata da gente resolver problemas. Também se resume a gente falar da nossa vida, do nosso dia a dia. O marido acordar de manhã, ou a esposa acorda de manhã cedo e dizer: meu amor, eu aprecio demais a forma que você se esforça para trazer o pão na nossa casa. Me diga, irmão, qual é o homem que vai sair triste com raiva da esposa e dizer: meu amor, como eu aprecio que você seja um trabalhador? Ainda mais que de noite dê a ele o que ele mais gosta. Ele vai trabalhar igual um animal, esperando ele voltar para casa como um louco.
E o marido e a esposa, minha filha, eu também aprecio muito a forma como você cuida da nossa casa. A forma como você cuida das minhas coisas, cuida dos nossos filhos. Quer dizer, quem que vai se sentir raivoso com um casamento desse? Porém, se sequer a mulher reconhece o esforço do marido, ou o marido reconhece o esforço da mulher, que vontade tem eu de estar me matando por uma pessoa que não reconhece as nossas formas de conquistar as coisas. Então, meus irmãos, o quinto ponto, cadê ele aqui? Orar juntos. Eu acho que isso aqui é o que a gente menos pratica. Orar juntos, aí já está pedindo demais. Meu. Porém, é orar junto. Se Yeshua disse que onde tiver 2 ou 3 em seu nome, ele estaria reunido, quem dera nós que somos uma só carne. Quer dizer, que Yeshua só vai ter reunido se for orando comigo. Ele está junto da gente. É capaz de aquele dele nem estar aqui. Porque se ele não está junto aqui na nossa casa, ele está junto aqui comigo. Ele também seria mentiroso, não? Está coitando a minha série egoísta da minha esposa. Porém, orar junto. A melhor forma da gente terminar uma discussão, uma conversa, é orando junto. Por quê? Porque quando a gente termina uma discussão, uma conversa orando junto, a gente está convidando o Eterno para a discussão. A gente está convidando o Criador para que o Criador também se comunique com a gente. Quer dizer, que a gente está fazendo as coisas com o Eterno. É diferente de você fazer para o Eterno. O problema de Marta não foi ela fazer as coisas, estar lá que nem uma doida para lá e para cá. A diferença de Marta e de Maria não foi porque Maria estava parada e Marta estava fadigada, não. Foi porque Marta estava fazendo coisas com, Maria estava fazendo coisas com Yeshua. E Marta estava fazendo para Yeshua. É diferente. Fazer para e com. Eu prefiro que minha esposa faça as coisas comigo do que para mim. Porque pode ser que ela faça para mim e não seja do meu agrado. Porque eu tenho meus estilos, minha esposa. Por exemplo, minha esposa não gosta de comprar camisa para mim, porque eu não gosto, eu sou chato para roupa de usar camisa, eu não gosto. Calça manchada, essas coisas, não gosto. Então minha esposa vai comprar comigo. Quando vamos comprar. Veja que diferença. Porque comprar para mim pode ser que eu não me agrade. E não vou usar, ela vai dizer, mas eu comprei, não usou, não gostou. Não, eu não gostei, mas vou usar quando houver um casamento com a tartaruga. Quando minha sobrinha, 12 anos, ficar mais, eu uso ela. Quer dizer, estou dizendo à minha esposa que eu não gostei do que da calça que ela comprou. Então, nós temos que recordar que nós não somos inimigos, nós somos companheiros, nós somos uma equipe debaixo da graça de Deus. E mais, nós estamos lutando contra o inimigo em comum, não contra nós mesmos. Nossa luta não é contra a esposa nem contra o marido. Toda discussão, a melhor forma de fazer é terminar com oração, pedindo a Deus que nos permita e nos faça aprender a amar uns aos outros como o Eterno nos ama. Sempre que for já ir pedindo perdão a Deus pela tua esposa ou pelo teu marido, antes mesmo de cometer o erro. Porque quando cometer o erro, é como você emprestar uma coisa a uma pessoa. A Bíblia fala que se você não seja fiador de ninguém. É isso? Porém, se você for fiador de uma pessoa, já seja fiador com a perspectiva de que a pessoa não vai pagar. Se você vai emprestar um dinheiro a uma pessoa, já empreste com a mentalidade que a pessoa não paga. Porque se ela não pagar, você não vai ter nenhum estresse. Por isso que a Bíblia fala, não seja fiador de ninguém. Porque se você esperar a retribuição, dificilmente vai acontecer. Aí você se frustra. Por quê? Porque você criou uma expectativa, é melhor não dar. Ou não tem. Porém, se vai emprestar, é melhor proceder. Na sua mente. Empresta a pessoa, mas na sua cabeça está pensando, se ela não pagar, tem problema. Porque se você esperar ela pagar, ela não paga, olha o problema. Da mesma forma, o casamento. Nós temos que criar ter essa atitude de não esperar a retribuição. E pedir a Deus que nos ajude a gente amar um ao outro com amabilidade, com confiança. E que o Eterno nos ensine a gente a aprender a conversar. E, por último, termos um dia separado. Ou um dia para a gente. Um dia não, uma noite. Por quê, irmão? Porque casamentos fortes não surgem do nada, não. Casamento solo não surgiu do dia para a noite. Surgiu de conversas programadas, encontros. A gente não tem os encontros sagrados com Deus. Por que esse encontro não pode ser todos os dias? Porque o Eterno quer um dia específico. E se a gente tem uma relação com o Eterno como um de casamento,
A gente tem que ter o encontro sagrado, com o nosso corpo. Por quê? Porque a vida já é uma loucura. É conta, é dívida, é problema dentro de casa, é prejuízo, é furo, é não sei o quê, problema de lá, problema da cá, filho. No mínimo, a gente tem que ter, como disse Eclesiastes, a gente tem que ter um objetivo de sair pela manhã para trabalhar e, como disse Eclesiastes, goza a vida como mulher da tua juventude. Tem que ter um dia, uma noite de oásis, sem celular, sem televisão, sem menino na porta, sem nada. Filho, vai dormir cedo hoje, pelo amor de Deus. Dá um soninho para o menino. Dorme, porque hoje é o dia de vida da minha esposa. Separar, não somente honrar esse dia, santificá-lo. E quando esse dia chegar, a gente colocar na mesa, pois, como é que estamos? Onde a gente pode melhorar? E já começando aí reparando pequenos problemas, para que esse problema não se acumule, porque os problemas no casamento, quando explodem, se remonta a coisa dos anos 80. O diabo começa a não lembrar de coisas do passado que a gente traz à mesa que não tem nada a ver. Por quê? Porque a gente não começou a cuidar dos problemas atuais. Provérbios 5 disse: sacia-te nos seios da mulher amada. Acabou-se. É para isso que a gente trabalha. A gente está trabalhando para quê? Porque um dia vai morrer, não vai? Vai ficar para alguém. Se você for bem com a tua esposa, se tiver algum bem, uma casa, sei lá o que for, uma hora que Deus, que a tua esposa, não sei, mas posso ser que não queira viver sozinho para o resto da vida. Aí nada vai saber que está agora andando na motinha esfrenil. Foi 10 anos, só está lá na parede do chudinho. Só lembrança. Mas o senhor nunca usou a moto para dar um rolê com a esposa. Aí vem agora uma pessoa que não comprou moto, que não trabalhou, que não fez uma peça, tá na motinha, rapaz. Bora, meu amor. Acabou que você está debaixo da terra, acabou-se. Por isso que a Bíblia fala, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Parece que a gente acorda cedo, né? Parece que a gente trabalha igual um condenado, que é para chegar em casa ter uma noite de horas. E se mais, se a esposa for consciente de que nós homens somos muito mais propensos à tentação, e começar a nos cercar, como disse a Bíblia, que 7 mulheres cercaram um homem, começar a cercar a gente, duvido, meu filho, você quer voltar para casa rapidinho. Tá 6 horas, opa, minha esposa já tá me esperando. Ela manda mensagem, um coraçãozinho, um bonequinho galinha. Na hora, fulano, vamos. Hoje eu tenho pelada da filha, meu filho disse, não jogou não. Hoje eu tenho outra pelada. Então, meus irmãos, esse foi o nosso assunto, o nosso tema de hoje. E deixa uma tarefa para cada um de nós. Escolha um desses cavalos, desses problemas que a gente tem no nosso casamento e trabalhemos nele durante um mês. Escolha um problema que mais afeta o teu casamento e conte aqui a gente depois do mês se mudou ou não. Trabalhe nesse problema em base às ferramentas que a gente analisou. E se esse problema teu não melhorar, e tudo que a gente está falando aqui nesses assuntos não serve para nada. Experimente chegar em casa, no portão e ligar o telefone. Só liga uma semana, para você ver como a tua vida muda. A gente espera acontecer coisas na nossa vida para a gente tomar decisão. Digo por experiência própria, por situações que ocorreram comigo. Esperamos as coisas acontecer para tomar iniciativa, que até não ajude que a gente, quando toma essa iniciativa, ainda dê tempo de recuperar o dano. Porém, a gente espera a água bater na porta para aumentar o batente. Ou para se mudar. Porque enquanto não chegou na minha porta, dando por a leite, que tristeza, mas a água não na minha porta. Então, os outros lá como afogado. Mas quando chegar na minha porta, aí eu vou começar agora também me agir. Mas enquanto chegar na minha porta, eu estou na janela filmando. Cara. Eita, prefeito, não é que não ajeitou a rua. Eu estou saindo na rua não, mas quando a água chegar na minha porta, eu vou largar o telefone fazer o quê? Varrer, filho. Fazer algum modo, alguma coisa que quando a chuva para a água não entrar. Porém, por que eu não fiz antes? Não esperemos, irmãos, o problema aparecer
para a gente tomar iniciativa. Porque quando ele vem, muitas vezes, ele vem como um tsunami. E se a gente não tiver sabedoria para resolver esses problemas, de acordo com a palavra de Deus, a gente só vai piorar. Então, eu vou encerrar aqui, eu acho que é para encerrar a câmera, encerrar a transmissão, né, Marco? Isso. Ok. Então, meus irmãos, esse foi o nosso assunto de hoje. Perguntas, críticas, reclamações. Conta por aqui. Quando eu falei para o senhor que sou lei do gelo, aí, quando eu dou lá em casa, o irmão Carlos lei do gelo, é porque eu não quero alingar. Aí eu pego e fico calado, eu não faço e não estou nem vendo. Mas vai, né? Aí não quero conversar, não. Vou dar Mas para também vai ser, eu tenho que conversar. Aí não tem jeito, quando vai para a cama com o Marli, tem que conversar. Tem que conversar. Mas em vez de ele tá, sabe, teve uma época aí que tá meio aperreado, eu ligava para ele lá na sua casa, ele já aí, eu digo, olha, quando você chegar, eu quero conversar com você. Pronto. Aí ele ficava, por quê? Eu digo, olha, eu quero conversar com você. Porque ele estava aqui, a senhora queria apagar. Não, Marco, é como diz, daí eu só não tenho um dia separado para mim. Mas assim, graças a Deus, o que Mário falou ali, realmente, não serve somente para nós, caso de casal, também serve para a nossa vida como irmão. Cada atitude ali, crítica, desprezo, atitude ofensiva, evasão, isso tudo é na nossa vida cotidiana, entendeu? Então, é como eu disse, se eu não presto atenção, lá em casa tem uma lei, o Felipe já sabe. Quando vai almoçar, não bota o celular para canto nenhum. Desliga a televisão, desliga tudo, ele só é para comer, como o irmão Marco estava falando. Só para comer, porque era aquilo ali, eu aprendi que uma hora de comer na nossa mesa é como se fosse é consagrado. E se eu boto uma coisa, chega lá e como ele falou, bota uma coisa que não tem nada a ver, tem vez que vai até criar briga, porque não tem uma opinião, nem assim não. Aí para evitar, a gente toma essa norma aí. E a minha norma é a norma do gênero. Ele já quando ele está assim, ele diz, olha, eu quero conversar não. Eu não quero conversar, porque a minha, ele já sabe. Mas o resto, eu já conheço essa 20, vai fazer 22 anos. Quando ele está mal-humorado, eu já sei. Então, meus jovens senhores, para a gente encerrar, que o rapaz tem que deixar esse rapaz cantar.